Senhores, servidores municipais, especialmente, muito boa tarde. Esta é a audiência pública de apresentação e debate da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2000... Lei orçamentária, perdão. A LOA, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. Nós queremos convidar aqui à frente o secretário municipal de governo, João Luiz Esteves, representando o prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, e todo o secretariado municipal, mas temos também conosco o secretário municipal do Ambiente, Ronaldo Siena. Venha para cá, por favor. E queremos também convidar a Darlene Mafato, a diretora de orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, e está representando o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, que teve compromissos em Curitiba e não pôde estar presente aqui. Então, é a nossa gratidão a cada servidor e servidora que aqui está e vai fazer a palavra de saudação e abertura oficial desta audiência pública, secretário municipal de governo e procurador-geral do município, João Luiz Esteves. Obrigado, Estela. Pessoal, com muito respeito, honra, orgulho dos servidores do município que trabalharam para que ficasse pronta aqui a minuta da lei, né, orçamentária anual, LOAS para 2024. Eu parabenizo, na pessoa da Darlene, que está aqui, toda a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, né, Orçamento e Tecnologia, e todos os outros servidores também, né, que estiverem envolvidos de alguma forma nas suas secretarias, para que esse projeto de lei, né, essa lei que se tornará um projeto em uma minuta, não é? Que ele ficasse pronto. É sempre um trabalho muito árduo, envolve várias secretarias, todo ano tem que ser feito, e dessa forma nós apresentamos para a sociedade onde o município pretende arrecadar seus recursos, as suas receitas tributárias, as receitas de transferência, e onde vai ser autorizado fazer o gasto desses recursos em prol da comunidade londrinense, né? Então, isso é o que o servidor público faz, né? Trabalhar para a sociedade londrinense. Agora, eu quero deixar aqui, né, um parabéns especial para a gloriosa equipe da Escola de Governo de Londrina, que está fazendo aqui com seus equipamentos a transmissão, né, dessa audiência pública. Estou aqui vendo também aqui a vereadora Lenir. Muito obrigado por estar presente aqui, vereadora representando a Câmara Municipal. E a Escola de Governo, ela está bem equipada, nós temos cuidado para que isso aconteça, né, está auxiliando as outras secretarias, né, nas suas audiências, auxiliando as secretarias também no desenvolvimento das suas atividades, com o equipamento que nós temos adquirido e que está à disposição de toda a prefeitura. Então, a Escola de Governo ela trabalha muito mais do que simplesmente fazer a capacitação dos servidores. Ela também contribui com os outros órgãos da administração. Esse é um trabalho exemplar que tem sido feito por essa equipe que está dentro da Secretaria de Governo. Nós temos muito orgulho de vocês. Tá bom? Então, eu já vou passar a palavra aqui para a Estela, e a Estela vai fazer a condução dos trabalhos, tá bom? Obrigado, gente. Secretário, acho que é importante a gente convidar a vereadora Lenir, como ela está aqui representando a Câmara Municipal, para dar uma saudação e pedir desculpas. Estamos entre nós, público interno, secretário, presidente da Fundação de Esportes. Por favor, venha aqui, Marcelo Oguido, aqui prestigiando. Tem secretários aqui presentes de todas as secretarias e órgãos municipais, as companhias também, e agradecer a presença aqui da assessoria do deputado federal Felipe Barros, que veio prestigiar e trazer os cumprimentos dele. E fazer um aviso técnico muito importante. A Andréia, diretora da Escola de Governo, pede para a gente dizer para vocês que está sendo transmitido, filmado e transmitido pelo canal no YouTube da Escola de Governo, então é muito importante que vocês desliguem os seus aparelhos celulares. Muito, muito obrigado. Até para todo mundo prestar atenção na audiência. Ao vivo, gente, olha, a audiência ao vivo e a cores aqui, só a Escola de Governo mesmo. Vereadora Lenir, uma palavrinha, por favor. É muito importante a presença da Câmara Municipal aqui, representado pela vereadora, e também ouvir as palavras. Que a Câmara vai participar com a gente da aprovação da lei. Obrigada. Muito obrigada, secretário João Luiz. Uma boa tarde a todas, boa tarde a todos
servidores, servidoras, comunidade aqui representando, né, seus espaços. E é importante, né? Então eu cumprimento aqui a Darly, na pessoa da Darly, que a gente conhece o trabalho, conhece o comprometimento da Darly. Eu cumprimento todos os servidores e servidoras de todas as secretarias, mas especialmente aquela equipe, né, que trabalhou arduamente na produção dessa peça da LOA 2024, e é fundamental conhecê-la, né? Então eu cumprimento aqui os secretários do esporte, secretário do meio ambiente e todos os demais. E dizer que é fundamental que a gente conheça o que vocês apresentarão hoje. Muitas vezes nós estamos andando pelas mais variadas políticas, pelas comunidades, as pessoas falam, vereadora, quando chegar o orçamento lá na Câmara, façam emendas, né, para contemplar tais e tais situações. E eu digo, olha, o tempo de fazer isso é no prédio do outro lado. Porque depois que chega na Câmara, é extremamente difícil, né, fazer quaisquer que sejam mudanças substanciais aí que a comunidade espera. Né? Porque para você pôr em algum lugar, naturalmente, né, os nossos técnicos ali terão que dar conta de como fazer isso e fazer bem para não afetar e impactar negativamente a construção dessa peça que foi montada. Por isso que eu estou aqui, né, representando também o presidente Manuel Gomes, para que a gente possa acompanhar a LOA desde o início e sabermos exatamente para onde vai todo e qualquer centavo, né, que vem aí dos recursos oriundos e dos impostos da população. Então, parabéns pelo trabalho, estou aqui acompanhando e depois, é claro que o debate acontece na Câmara, de uma forma que a gente também quer debater com a comunidade para onde vão os recursos públicos do município de Londrina. Parabéns, obrigada. Obrigada, vereadora Lenira. Agradecendo a assessoria da vereadora Lu Oliveira, também secretário João aqui presente, muito obrigado. A equipe da Controladoria da Câmara, também além da nossa Controladoria, de todos os órgãos municipais da Prefeitura. Agradecemos a presença do secretário Ronaldo, do Marcelo Guido, da Fundação de Esportes, a abertura oficial feita pelo nosso secretário de Governo, João Luiz, com auxílio da Escola de Governo, na transmissão ao vivo pelo YouTube. Com a palavra agora para conduzir esta audiência pública, Darly Mafato, diretora de Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia. Audiência pública da Lei de Orçamento Anual 2024. Ok, obrigada, Estela. Vou desligar. Desliga para mim, por favor. Pessoal, boa tarde. Então, só agradecendo mais uma vez, né, a presença de todos e lembrando que a Lei Orçamentária de 2024, ela já é uma continuação do nosso plano plurianual, né, que ele está vigente, né, 2022, 2025. Então, ela é uma continuação daquele planejamento que já foi feito e a gente vai apresentar agora, então, todas as receitas previstas para o exercício 2024, bem como onde esses recursos foram alocados. Lembrando que, após a audiência, já vai estar disponível no portal da transparência do município, lá na página Planejamento e Orçamento, o projeto de lei na íntegra, bem como essa apresentação que vai ser feita aqui. Prometo ser rápida, objetiva, né, porque estamos todos em horário de trabalho, mesmo quem está nos acompanhando pelo YouTube, né, e depois a gente já abre para os questionamentos. Eu vou apresentar ali do lado, para o terror do Silvio, né, Silvio? Eu vou apresentar daqui para poder ir mudando. A audiência de hoje que trata da Lei Orçamentária Anual. Então, basicamente, o orçamento que vai para a Câmara, ele é o quê? São todas as receitas, né, estimativa de todas as receitas e a fixação de todas as despesas. Deixa eu passar mais rapidinho aqui. Nós vamos ver nas telas estes conceitos, né, o que é o orçamento fiscal, então são todas as receitas e despesas, o orçamento de investimento, que é o orçamento de investimento das nossas empresas públicas, né, a CMTU, Coab, a CTD e a Londrina Iluminação, e o orçamento geral, que é o somatório de tudo isso, tá, gente? Então vamos lá. O orçamento fiscal para 2024 da Câmara Municipal. A Câmara não tem arrecadação, quem pode fazer arrecadação é só o Poder Executivo, né? Então a Câmara ela só vai apresentar as despesas, então 57 milhões.
Do Poder Executivo, Administração Direta, um total de receita de R$ 2.399.917.000, com uma despesa prevista para R$ 1.740.992.000. Administração Indireta, R$ 1.139.201.000, uma despesa de R$ 1.741.126.000. Nós temos o ajuste técnico das famosas interorçamentárias, né, que eu não vou me aprofundar, então o ajuste de 502 milhões. Um orçamento fiscal previsto, então, da ordem de R$ 3.036.145.000, tanto para receita como para despesa, porque na elaboração a gente tem que manter o equilíbrio, né? A gente não vai fixar de despesa mais do que se pretende arrecadar. Aqui o orçamento de investimento das empresas públicas, 49.358.000, tanto para receita como despesa. Um ajuste técnico também de constituição e aumento de capital, que é um recurso que o município passa. A maior parte desse município é para a Coab, em função de um financiamento, né, financiamento que a Coab fez, na época que o município não podia fazer, ela fez, mas nós temos que pagar isso para a Coab. Então, 10.997.000, totalizando 38 milhões, é um valor de um orçamento de investimento líquido, 38.361.000. Aqui o orçamento geral do município, né? Então, somando o orçamento fiscal, o orçamento de investimento, nós vamos chegar aqui, eu não vou repetir tudo de novo, porque é uma cópia das outras telas, né, gente? Então, esse orçamento geral do município previsto para 2024, da ordem de 3.074.506.000 reais. Falou, estima receita e fixa despesa, né? De onde vêm as fontes de recursos? Então, nós temos ali, do grupo das receitas correntes, constituídas ali, um total de 2.538.331.000, constituída pela receita tributária, que são basicamente impostos, taxas e contribuições de melhoria do município, 1.347.352.000. Receitas de contribuições, aqui é basicamente as contribuições dos servidores, bem como a contribuição da COSIP, 47 milhões, que é a taxa de iluminação pública, né, que vem lá na nossa continha de luz, 47.719.000. Receita patrimonial, composta na sua grande parte dos rendimentos da aplicação desses recursos, 58.792.000. Aqui também tem a arrecadação do contrato de concessão que a gente tem com a Sanepar. Receitas de serviços, 4.216.000. Transferências correntes, aqui nós temos, né, todas as transferências dos programas de educação, saúde, assistência, convênios que são feitos, que às vezes vem nessa rubrica também, toda a parte de transferência de impostos da União e do Estado, FPM, PVA, ICMS, vem nessa rubrica, tá? Transferências correntes da ordem de 1.054.742.000. Outras receitas correntes, 25.407.000. Receitas correntes interorçamentárias, isso aqui tudo na administração direta, tá, gente? 103.000 reais. Nós temos a dedução da receita, né? Das transferências correntes, nós temos lá, de algumas receitas, são feitas deduções para o Fundeb, que depois ele volta, esse recurso volta para o município e ele só pode ser investido na educação. 135.495.000. Renúncias de descontos que, em sua grande maioria, né, totalidade, eles vêm lá da Receita Tributária. Quando a gente paga o IPTU, que a gente paga à vista, com aquele desconto, ele está previsto aqui. Algum incentivo fiscal também vem nessa parte de renúncias e descontos, 69.449.000. O outro grupo, que são as receitas de capital, que por sua vez também só vão poder ser aplicadas em despesas de capital, 66.530.000. E ela é composta por operações de crédito, todas as operações de crédito que o Legislativo autorizou. Então, o cronograma de execução para 2024 é da ordem de 59 milhões. Alienação de bens, 400.000. Transferências de capital, que também são recursos que a gente recebe tanto do Estado quanto da União e que só podem ser utilizados em despesas de capital, 7.130.000. Totalizando a receita da administração direta, 2.399.917.000.
Receitas da administração indireta. Receitas correntes, 1.134.543.000. Quem é a nossa administração indireta que está aqui? Acesse, Fundo de Saúde, Fundação de Esportes, CODEL, IPUL e Fundo de Urbanização. Acho que eu não esqueci nenhuma, né? Receita tributária, então, 2.981.000. Receitas de contribuições, esqueci, Capismel, muito importante. Receitas de contribuições, 133.642.000. Receita patrimonial, 23.843.000. Receitas de serviços, 38.562.000. Transferências correntes, 386.610.000. Aqui ele é um valor, o mais expressivo dele é a parte do SUS que a gente recebe. E eu falei uma coisa errada no slide anterior da receita da direta. Receitas de contribuições lá é basicamente COSIP, porque a receita de contribuição do servidor para o Fundo de Previdência está aqui nos 133 milhões, tá? Transferências correntes já falei. Outras receitas correntes, 46.035.000. Receitas correntes intra-orçamentárias, 99,9% desse valor é a obrigação patronal, né, a contribuição que o município faz para o Fundo de Previdência, 502.870.000. Aí nós temos também as receitas de capital, totalizando para a administração indireta 4.658.000, composta por alienação de bens 8.000 e transferências de capital 4.650.000, totalizando então 1.139.201.000 reais. Somando tudo isso aqui, receitas da direta e da indireta, nós temos 3.539.118.000. Fazendo o ajuste da intra-orçamentária, chegamos a um orçamento, né, geral de 3.036.145.000 reais. Como é composto, né, como são compostas as receitas da administração indireta, porque ela tem recursos próprios e algumas têm alguns repasses do município. Então, acesso e recurso próprio, 17.516.000, uma previsão de transferência do município de 100.000, totalizando 17.616.000 reais. Autarquia Municipal de Saúde, 3.000 de receita própria, 327.000 de transferências do município, 330.000. Fundo Municipal de Saúde, 426.469.000 de receita própria, transferências do município, 488.289.000. Lembrando que aqui o valor da transferência ele é alto porque o município tem aquela obrigação constitucional de aplicar no mínimo 15% dos recursos arrecadados de impostos e transferências em saúde. Então, por isso que é esse valor que está aqui em transferências do município. Totalizando o orçamento do Fundo Municipal de Saúde, 914.758.000. Capismel Plano de Saúde, 748.000 de receita própria. O Fundo de Previdência, 649.358.000 de receita própria, também não tem previsão de transferência do município. 649 milhões também totalizando. Órgão gerenciador, 13.950.000. 10 milhões de previsão de transferências do município, totalizando 13.960.000 reais. O IPUL, receitas próprias, 115.000, transferências do município, 7.633.000 reais, totalizando 7.748.000 reais. A CODEL, receitas próprias, 42.000, transferências do município, 7.568.000, totalizando 7.610.000 reais. Fundação de Esportes, receita própria, 477.000, transferências do município, 11.314.000, totalizando 11.791. Fundo de Urbanização, 30.523.000 de receitas próprias, 86.684.000 de transferências do município. Lembrando que nessa transferência, ele é basicamente a taxa de coleta de lixo, que o município que arrecada, o SOL municipal pode arrecadar, e a gente transfere porque eles são os responsáveis para executar a despesa. Então, totalizando o Fundo de Urbanização, 117.217.000. Então, nós temos ali um total
de receitas da indireta, entre próprias e transferências, 1.238.256.000 reais. Para onde vai agora, né, a distribuição dessas receitas? Então, as despesas previstas por órgãos, Poder Legislativo e Executivo. Então, o total da despesa por órgão agora para 2024. Câmara Municipal de Londrina, 57 milhões. No Poder Executivo, Administração Direta, Chefia de Gabinete, 7.157.000. Controladoria Geral do Município, 7.394.000. Procuradoria Geral, juntamente com o PROCON, 25.230.000. Secretaria de Governo, juntamente com o Fundo de Habitação, 6.331.000. Secretaria de Fazenda, 44.869.000. Nós temos uma unidade orçamentária que se chama Encargos do Município, que fica na Secretaria de Fazenda, né? Lá onde nós temos todo o pagamento do subsídio do transporte coletivo, a juros e amortização da dívida, tarifas bancárias, o aporte que é feito para a Capismel, está todo nessa Encargos do Município, 355.789.000, totalizando a Secretaria de Fazenda, 400.658.000. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, 20.966.000 reais. Secretaria Municipal de Gestão Pública, 15.972.000. Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 21.304.000. Secretaria Municipal de Agricultura, juntamente com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, 21.379.000. Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, a parte da secretaria em si, né, as receitas de operação de crédito são executadas aqui, 156.657.000. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 1.210.000. E o Fundo Municipal de Saneamento Básico, 2.450.000. O do FMDU são os recursos provenientes da taxa da outorga onerosa e o do saneamento são os recursos provenientes da concessão que foi feita para a Sanepar, a gente recebe mensalmente um valor. Totalizando a Secretaria de Obras, 160.317.000. Secretaria Municipal de Educação, 496.670.000. O recurso do Fundeb, 310.261.000, totalizando a educação, 806.937.000 reais. Secretaria Municipal do Ambiente, 18.045.000. Fundo Municipal do Meio Ambiente, 8.306.000. E o Fundo de Proteção dos Animais, 2.408.000, totalizando a Secretaria Municipal do Ambiente, 28.759.000 reais. Secretaria Municipal de Cultura, 11.488.000. O Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais, que é o PROMIC, 5.360.000. Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina, 180.000. E o Fundo do Audiovisual, R$1.000. Totalizando a cultura, 17.029.000 reais. Secretaria Municipal de Assistência Social, 51.567.000. O Fundo da Criança e do Adolescente, 1.009.000. E o Fundo Municipal de Assistência Social, 70.856.000 reais. Totalizando assistência social, 123.432.000 reais. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, que também é o fundo, né? 10.964.000. Secretaria Municipal do Idoso, 5.119.000. O Fundo Municipal do Idoso, 8.132.000 reais. Totalizando idoso, 13.251.000. Secretaria Municipal de Defesa Social, 42.490.000. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, e o fundo também é junto com a Secretaria, né? Fundo Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, 2.422.000 reais. Totalizando a despesa da administração direta, 1.740.992.000 reais. O total da despesa da administração indireta, né? Acesso 17.616, autarquia de saúde mais o fundo 915.088.000, o plano de saúde 748.000,
O Fundo de Previdência, R$ 649.358.000. O órgão gerenciador, R$ 13.960.000. O IPUL, R$ 7.748.000. Codelfa Citel, R$ 7.610.000. A Fundação de Esportes, juntamente com o FEIP, R$ 11.791.000. O Fundo de Urbanização, R$ 117.207.000. Totalizando a despesa da administração indireta, R$ 1.741.126.000. Fazendo o ajuste da interorçamentária, o total das despesas do Poder Executivo direta e indireta, R$ 2.979.145.000. Somando com a despesa do Poder Legislativo, R$ 3.036.145.000. Agora nós vamos para a parte das aplicações constitucionais. Investimentos em educação, né? A Constituição prevê uma aplicação mínima de 25% dos impostos compreendidos as transferências constitucionais. Não vou falar uma por uma, tá, gente? Totalizando as receitas ali que fazem parte dessa base de cálculo, R$ 1.910.429.000. Com a aplicação, né, nas despesas com o ensino, R$ 573.115.000, o que nos dá um índice de 30%, né, de aplicação, e em consonância com atendendo a Lei 12.291, que é o Plano Municipal de Educação, que prevê aquele aumento gradativo lá de 0,5% ao ano. O ano que vem a gente fecha os 30% que está previsto na lei. Então, também atendendo a lei municipal. A lei do Fundeb, ela prevê, né, as suas aplicações mínimas. Então, nós temos, bem antes do total, na penúltima linha ali, ó, transferências a maior do Fundeb. Então, se vocês lembrarem lá no slide da receita, a gente tinha uma dedução para o Fundeb na ordem de 135 milhões. A gente recebe a mais, né? 174.531.000. Então, a nossa aplicação na fonte do Fundeb da ordem de 310.261.000. Divididos em despesas de pessoal, 280.214.000. Outras despesas correntes, 17.098.000. Investimentos, 12.949.000. Fecha a receita com despesa. O Fundeb prevê uma aplicação mínima em pessoal, antes era 60%, passou a ser 70%. A previsão é de aplicar 90,32% do Fundeb em pessoal e encargos sociais em 2024. Investimentos em saúde. A Constituição prevê para a saúde uma aplicação mínima de 15% da receita de impostos, mais as transferências constitucionais. Então, nós temos aqui um total de receita, 1.893.601.000, não é igual à base de cálculo da educação, porque nós temos uma conta, vou até voltar aqui, ó. Nós temos essas cotas extraordinárias, que é o item 7, que são os tais dos primeiros decêndios, que virou cota em julho, setembro e dezembro, né, Lígia? Então, quando foi feita essa emenda, colocando essa questão dessas cotas extraordinárias, eles não colocaram na base de cálculo da saúde, então por isso que dá uma diferencinha aqui, né? Não é a mesma coisa, só essa diferença. Então, e as despesas, né, a aplicação do Fundo Municipal de Saúde nas ações de saúde, 466.649.000, o que nos dá um percentual de 24,63% de aplicação em saúde, quando o mínimo é 15%. Investimentos em assistência social. Para atender a política de assistência social, o município aplicará um montante de 113.237.000 na função assistência social, que corresponderão a 14,76% do total das receitas correntes efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2022, porque 2023 ainda está em execução, a gente não tem não tem a execução completa, proveniente de recursos não vinculados. E atendendo, né, então, ao disposto no artigo 43 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê uma aplicação mínima de 6%.
nós temos que apresentar, junto com a lei orçamentária anual, em destaque, os demonstrativos referentes ao orçamento criança. O orçamento criança, ele nada mais é do que um destaque dos orçamentos das secretarias, né? Nós participamos. Quem da assistência que está aqui? As meninas estão lá no fundo. A gente ainda está no Prefeito Amigo da Criança, né? Tá com todo aquele, né? A gente está participando ainda do programa Prefeito Amigo da Criança, né? A gente, é que teve umas mudanças lá, a gente está fazendo umas adequações, mas aí o que a gente faz? Como não existe uma metodologia, o próprio Tribunal de Contas, lá em 2009, né, até a pedido do Ministério Público, soltou uma instrução normativa a respeito do orçamento criança, mas ninguém disponibilizou metodologia nenhuma. E como a gente já fazia parte do Prefeito Amigo da Criança, nós continuamos, né, desde sempre, usando a metodologia do Prefeito Amigo da Criança, que é a questão do destaque no orçamento das secretarias. As secretarias, elas controlam quanto do recurso que a secretaria tem disponível, das políticas públicas que ela pratica, da faixa de 0 a 18 anos, quantas pessoas, né, são atendidas. A metodologia, ela traz lá a questão de 3 áreas prioritárias, né, que é as partes de saúde, educação, assistência social e direitos da cidadania. Então, esse destaque do orçamento das secretarias, ele perfaz aqui um total de R$ 1.151.916,916,60, que seria, dentro da metodologia, o que se pretende investir em faixa de 0 a 18 anos, ter pessoas atendidas nessa faixa. Pessoal em cargos sociais. Nós temos o total aqui do Poder Legislativo, R$ 44.437.000. Do Poder Executivo Administração Direta, R$ 899.405.000. Administração indireta, inclusive com aposentadorias e pensões, tá, gente? R$ 1.016.485.000, totalizando o Poder Executivo, R$ 1.915.890.000 reais em folha, né, valor bruto, somando com o legislativo R$ 1.960.327.000 para fins de apuração do limite, porque nós temos que cumprir a LRF, né, que nós não podemos extrapolar o limite máximo do município é 54%, antes deles nós temos mais 2 limites a serem verificados, que quando atingidos algumas providências têm que ser tomadas, mas fazendo os ajustes técnicos, né, para chegar nessa base de cálculo, que o total geral de despesa com o pessoal para fins de apuração de limite em relação à receita corrente líquida do município, seria a apuração do limite ali de despesas com o pessoal R$ 1.356.551.000, em relação à receita corrente líquida de R$ 2.789.295.000, uma previsão de 48,63%, né, de índice de pessoal. Cabe ressaltar aqui que a gente já está finalizando um projeto de lei para ser encaminhado ao Legislativo para atendimento tanto numa portaria da Secretaria da Previdência Social, a portaria 1467 de 2022, bem como uma tomada de conta especial do Tribunal de Contas, que fez alguns apontamentos em relação ao nosso plano de amortização, que foi aprovado lá em 2022. Então, nós tivemos que fazer alguns ajustes em relação a uma contribuição que o município fazia sobre folha de inativos e pensionistas. Então, até por isso, eu não chamei atenção lá atrás, só para não desviar muito o assunto. Mas essa contribuição da administração direta era feita lá na Secretaria do RH. Então, quem pegar o orçamento da Secretaria do RH de 2023 e comparar com 2024, ele cai drasticamente, mas é por isso, porque essa contribuição de inativos, ela vai ser extinta e esse recurso que era utilizado para isso, ele vai ser transformado em pagamento da dívida que a gente tem lá de um parcelamento de 2004 com a Capismel, bem como em aumento de aportes para o Fundo de Previdência, porque a gente tem que fazer essa alteração para fazer esses ajustes
legais necessários, mas a gente tem que manter o plano de amortização com equilíbrio atuarial e financeiro, tá? Por isso essa redução também, quem está acompanhando aí a execução do nosso limite de pessoal, ele está subindo, mas a previsão que para o ano que vem ele vai baixar bastante. Investimentos em obras, equipamentos e imóveis. Total dos investimentos que nós temos lá nas despesas, né, tanto da administração direta como indireta, somam 136.203.000. Em relação ao orçamento fiscal do município, isso dá uma aplicação em investimento de 4,49%. Se eu somar o orçamento de investimento das empresas públicas, esse valor de 136, ele passa para 174.564.000, que em relação ao orçamento geral do município, né, 3.074.506.000, ele nos dá uma aplicação em investimentos de 5,68%. Espero não ter sido muito rápida, mas acabou. Gente, estou à disposição para questionamentos, não sei se alguém que está assistindo, se é que tem alguém assistindo agora, né, Silvio? Tem algum questionamento para fazer? Fico à disposição, pessoal. Tem o pessoal aqui das secretarias. Não sei se tem alguém de conselho aqui hoje. Uma pessoa. 2, ok. Então, gente, eu estou à disposição. Quem for se manifestar, nós vamos encerrar. Lenirzinha, hoje você não quer perguntar nada? Tá bom. Tudo bem, gente? Ninguém tem nenhuma dúvida agora? Ok? Então, posso dar por encerrada? Ok? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que todo mundo saiu do seu local de trabalho para vir aqui, né? Mas faz parte do nosso, como que fala, da nossa rotina de trabalho, né? Então, muito obrigada e... pois não. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Eu sou o Robertinho, sou mestre de capoeira. Trabalhei um bom tempo com projeto social pelo Promic e gestões anteriores. Quero dar os parabéns pelo investimento na cultura, que é um bom investimento. Hoje eu sou presidente do Conselho Comunitário de Esporte e Lazer da região norte, né? E a gente vê uma deficiência no esporte nas comunidades. E a Fundação Esporte hoje estou vendo que é 11 milhões, né? É uma diferença boa para a cultura, né? Não desmerecendo a cultura. Eu sou da cultura e sou do esporte também. Então, a gente precisa rever questões de valores para a Fundação Esporte. E até agora, com os conselhos, nós temos o Conselho Norte, Conselho Sul, está finalizando o Conselho Leste, o Oeste, e estamos em reuniões para montar o Conselho Oeste. Então, assim, precisa chegar mais recursos na comunidade, na periferia, porque a gente cobra da fundação, a fundação fala que não tem recurso, é pouco. Então, a oportunidade da gente mostrar para vocês que falta isso chegar lá na ponta, acho que é hoje aqui, né? Então, o conselho está ligado à Fundação de Esporte. Então, eu sou presidente do Conselho Regional Norte e sou o representante de esporte e lazer dentro do Conselho Municipal, que está dentro da Fundação de Esporte. Então, assim, eles estão engessados e automaticamente os conselhos também. Então, assim, meu questionamento que hoje eu acho que precisa rever um pouquinho mais, um olhar diferente para o esporte na comunidade, porque tem um bom investimento no alto rendimento. Mas, assim, para o atleta chegar no alto rendimento, ele tem que ter uma base, e essa base não está sendo investida. Então, o meu questionamento aqui hoje é isso aí, é um olhar melhor para a base do esporte em Londrina. Aproveitar o gancho do Roberto, né?
Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou representante do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Londrina. O que a gente quer saber aqui, qual que é o critério que o Executivo está fazendo para o esporte? Porque, pelo que a gente sabe, e a Fundação comenta, é 0,00,3%. É muito pouco para uma cidade do tamanho de Londrina. O que Londrina absorve? Hoje a gente tem o Executivo e o Legislativo fala que a Fundação é inoperante, que não anda, que não tem condições. Então, eu acho assim, a partir do momento que se tem uma lei anual, nós temos uma fundação que todo ano todo mundo malha ela, quer a chacoalhada todo ano. E nós que presenciamos o esporte, somos da periferia, que vemos das comunidades, Londrina está assim, está jogada, vou ser bem sincero, às traças no esporte. A gente tanto vê no esporte de alto rendimento, nós não temos mais atletas despontando na cidade de Londrina, nós não temos mais nada. E todo ano a gente vê essa mesma coisa. A gente que agora está... Nós temos um Conselho Municipal de Esporte da cidade de Londrina que não é reconhecido pelo Executivo. Desculpe falar. Nós não temos nenhuma sala na Fundação de Esporte liberada para o conselho que foi feito dentro da lei, seguindo todos os cronogramas. Então, quer dizer, a partir do momento que a cidade de Londrina não reconhece o Conselho Municipal de Esporte e Lazer que deveria, nós estamos na situação do esporte. Você vê 11 milhões. Do FEIP, acho que é 8 milhões que vai para o FEIP. O que sobra? O que chega na nossa periferia? O que chega nos nossos campos? O que a gente vê aí é um monte de apadrinhado nos campos de futebol, um monte de vereadores aparecendo, a Secretaria de Planejamento fazendo o serviço que era serviço da fundação, certo? Que eu acho que a partir do momento que você tem uma fundação, quem deve cuidar do esporte é a fundação. Não tem secretaria CMTU pintando o campo. Eu acho que isso é dever da fundação. E, pelo contrário, a fundação não faz isso. E nós estamos hoje aí, ó, o esporte e lazer na cidade de Londrina nós não temos. A gente tem lazer só se for no Lago 2, ali, que a prefeitura cuida e zero. Porque nas periferias nós estamos aí. E 11, igual o Robertinho falou, 11 milhões para chegar na periferia não chega. Não chega de jeito nenhum. A gente tem que ver, tem que sentar com o legislativo, com o executivo, aproveitar isso e nós temos que mudar. Gente, a gente tem que fazer uma ordem crescente. A gente recentemente teve uma audiência, o presidente do CREF falou que o Londrina precisava de 70 milhões para fazer uma gestão coerente com o esporte no tamanho da cidade de Londrina. Nós estamos a segunda cidade maior do estado do Paraná. Entendeu? Referência. E me desculpa, vendo o orçamento aí, praticamente o esporte é zero. Aí vocês pegam 0,3, nós queremos o quê? O esporte na cidade de Londrina. Então, eu acho que o executivo tem que olhar com outros olhos para o esporte e lazer na cidade de Londrina. Eu acho que a comunidade carente das periferias precisa ser mais, chegar lá isso daí. E a gente rever isso daí, a gente recentemente teve uma audiência pública aí para a criação de uma secretaria, até muita gente disse que a gente queria acabar com a fundação. Nós não queremos acabar com a fundação. A gente quer ser parceiro da fundação. Se a gente não vai ter uma secretaria, mas vamos fazer uma fundação funcionar como uma secretaria. Por que nós não podemos ter uma fundação com o mesmo a Secretaria de Saúde? Com o mesmo critério, que a partir do momento que a prefeitura faz uma UPA, ela tem que dar condições para essa UPA funcionar. E no esporte não funciona desse jeito. Então a gente tem que seguir isso aí. Eu acho que o esporte tem que ser visto diferente da cidade de Londrina. A gente está carente, 0,3%, 11 milhões, não é nada para o tamanho da cidade de Londrina. Eu acho que a gente está vendo aí praças na cidade de Londrina sendo tomada por outros setores da sociedade e nós estamos parados. A gente está batalhando com os conselhos aí, tentando fazer, mas é igual eu acabei de falar e friso. A partir do momento que você tem um conselho que não é reconhecido pelo executivo, que o prefeito, o senhor prefeito, nem recebe o presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer para conversar e dar uma posição, se ele é a favor ou ele é contra, aí a gente fica chateado com isso. Então fica aí, ó, as nossas palavras aí para a cidade de Londrina. E para todo mundo aqui, a gente tem que se unir e fazer isso aí mudar. Porque só tem um jeito. É igual a gente falou. Se a gente conseguir fazer esporte e lazer na cidade de Londrina, nós vamos ter problema futuro. E vamos criar cidadãos. Caso contrário, nós vamos ficar na situação que nós estamos até hoje. Brigando, malhando a coitada da fundação. O secretário é muito peitudo. Hoje um cara para ser secretário da fundação ele tem que ser muito peitudo. Porque aguentar o que o cara aguenta, ninguém aguentaria. Tá? Para aguentar isso aí. Então fica aí as palavras do Quimel aí. Tá bom, gente? Muito obrigado. O secretário quer falar alguma coisa?
Aí o Guido só se identifica, tá? Para o pessoal que está assistindo saber. Bom, alô? Bem, obrigado pelas palavras. Boa tarde a todos. A Fundação de Esporte, pessoal, realmente, deixa eu falar aqui na frente. Para resumir, assim, é o patinho feio com uma responsabilidade de tigre de... Como é que chama aquele tigre? Tigre de Cyprus que fala? Então, agradeço a palavra do Robertinho, do Joel. É um conselho, o conselho é legal, né? E a gente cada vez mais está aproximando o conselho da Fundação de Esporte. A sala, Robertinho, não sei se te passaram já até escolhi uma sala lá, tá? Aí fica à vontade. Não sei se passaram para vocês, mas a gente já liberou uma sala lá. Acho que o conselho está realmente... a visão do conselho é realmente melhorar as condições do esporte. Todos sabem da situação. A gente está ali com a nossa diretora financeira também. E lembrando que quando a gente faz um trabalho na base, pessoal, isso já é comprovado, tem estudos técnicos que comprovam isso. Quando você investe no esporte, você diminui na saúde, você melhora a educação e diminui na segurança também. Então, eu acho que o Joel tem todo o direito e razão de rever e a gente ver qual o caminho para a gente fazer essa melhoria. Eu sei da situação da prefeitura, dos orçamentos, tem que ser aprovado, tem que ser bem alinhado. Temos aí a nossa vereadora, eu acho que a gente precisa de uma reunião geral e a gente ver qual é o melhor caminho e a gente tentar realmente ter uma melhora para a gente poder, até corrigindo o Joel, o FAPE são 6 milhões, né, para o FAPE, e eu acredito que o Joel, na fala dele, não quer acabar com o FAPE, mas sim melhorar a parte da base, né, João? Porque temos vários atletas aí importantes que têm o benefício do FAPE, né? Não vou generalizar, mas o FAPE, algumas modalidades entendem que ficam dependendo do FAPE, e não é isso, né? O FAPE é um incentivo, eles têm que entender isso. Mas tem o lado bom também do FAPE, que ajuda muita gente, né? Inclusive, na minha modalidade, tem atletas que segundo do ranking mundial, e se não fosse o FAPE, o apoio da prefeitura, ele não estaria disputando esse título e o ranking que ele está hoje. Foi o único atleta classificado para Olimpíadas, não sei se vocês sabem disso, na última Olimpíada em Tóquio, no Japão, o único atleta classificado para Olimpíadas é de Londrina, né? É daqui, pé vermelho, nasceu aqui. A mãe dele é escrivã-chefe da Polícia Civil, treina comigo desde os 11 anos de idade e teve bastante apoio do FAPE. Se não fosse o FAPE, ele não conseguiria essa viagem, essa ajuda de custo, né? Então é importante, todos são importantes. Acho que, como eu falo dentro do tatame, faço uma analogia aqui, nunca ganhei nada sozinho. Acho que precisa do apoio de todos e a discussão com todos, conselho, orçamento, Darling, todas as secretarias envolvidas, acho que tem que sentar, discutir e ver o melhor caminho para a gente melhorar o esporte, tá bom? Então, vamos estar sempre à disposição. Joel, Robertinho, todos sabem o tanto que a gente está apanhando, mas o cenário aí da nossa situação hoje da FEL e realmente o pessoal está nos cobrando bastante. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, viu, Dar? Obrigada, secretário. Com certeza, vereadora. Eu não vou fazer pergunta, até porque eu preciso estudar todo o projeto em detalhes, juntamente com o Hermes, com a nossa procuradoria. Mas aqui eu faço um pedido, então, Darlia. A fala do Robertinho e do Joel, que a gente já se encontrou em alguns momentos, aí algumas audiências, certamente será a fala ou o sentimento de outras pastas, de outras políticas. Quando a gente olha esses valores, alguns a gente olha, está robusto, está bacana, mas quando a gente vai ver os trabalhos que precisa ampliar, inclusive, e novos projetos que são importantes, a gente vê que realmente também não é o suficiente. E aí você olha para algumas outras políticas, conhecendo a importância, conhecendo o trabalho que se tem, e onde precisa atuar, também a gente vê que é insuficiente.
Então, isso certamente vai aparecer na audiência pública da Câmara de Vereadores, certamente a gente tem o cuidado, né, de chamar a comunidade, os conselhos, as pessoas que no dia a dia estão ali, né, fazendo esse trabalho nas comunidades, e certamente propostas virão, né, críticas virão, solicitações virão, assim como apareceu aqui hoje, na pessoa dos dois que me antecederam. Então, o que a gente pede de fato é isso, esse olhar para o orçamento, eu sempre defendo que é essa equipe que tem que se fazer. Porque quando, né, claro que é prerrogativa dos vereadores apresentar a proposta, apresentar emendas, mas quando são apresentados ali, né, sem esse olhar técnico, isso acaba que fica impactando de uma outra forma de onde o recurso foi tirado. Então, a gente pede, né, muita atenção aí da equipe, dos demais, dos secretários, né, para depois, posteriormente, ali a audiência pública na Câmara, que é onde certamente terão a oportunidade de esmiuçar exatamente o que são esses números, né? A gente tem um tempo, né, para que a gente possa adequar, se for o caso, onde adequar, para que tenha aí algumas situações sejam melhores financiadas aí pelo orçamento, caso haja possibilidade. Então, a gente pede, conta novamente aí com a equipe da Darling, e que a gente possa, de fato, apresentar e aprovar um orçamento importante e que a cidade se reconheça nele, né, como a cidade que vai usufruir desses recursos. Então, a gente fiquemos atentos para a audiência pública da Câmara, que acontece em seguida ao protocolo do projeto de lei na casa, que acontece amanhã, é isso? Até amanhã. Eu não sei se o governo já vai fazer hoje o protocolo, que já está lá com ele, só dependia da assinatura do prefeito para encaminhar, mas o nosso prazo máximo é amanhã, dia 31. Tá certo. Tá? Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Aí, vereadora, eu vou aproveitar para fazer uma observação, né, em relação à questão dos recursos. Né? Uma pasta mais que a outra, a gente queria ter a mesma aplicação que em saúde. Então, eu tenho reiterado essa fala, então, já que, né, estamos transmitindo, vamos ter bastante testemunha, vereadora, nós precisamos de mais recurso externo. Nós tivemos, o Claudinho fez um levantamento de 2017 para cá, Claudinho, que ele, assim, ele nos causa, a gente fica com medo quando olha esse levantamento, porque as obrigações do município continuam aumentando, né? Nós temos o nosso congresso lá que aprova as leis, tudo muito lindo, maravilhoso, mas o recurso para fazer frente às obrigações que eles repassam continuamente para o município, melhor não gravar para eles não verem que sou eu que estou falando. Quer virar aqui, Silvio? Só a voz, não vê a pessoa. Então, gente, assim, ó, nós temos recebido continuamente, isso já, vou fazer 16 anos de prefeitura e já era assim, né? A gente recebe as atribuições, mas o recurso externo não vem na mesma proporção. Aí nós aplicamos 30% em educação, 24% em saúde, e que ainda assim não é suficiente os 24% em saúde. É bastante? Né? Dentro da nossa receita própria do município, a nossa receita própria, ela está na casa de quanto mesmo, Lígia? É mais ou menos meio a meio, né? 1.400, 1.500, né? Em torno de 1 bilhão e 400, vou deixar por 1 bilhão e 400 milhões, tá, gente? Mais ou menos isso, não vou ter esse número certinho agora. Aí nós aplicamos deste recurso, 30% em educação, 24%, quase 25% em saúde nós aplicamos. Se pegar o orçamento da assistência, vereadora, me desculpe, assistência social tem encolhido desde 2016, de 128 milhões que foi ali, 5, 6 milhões de recursos da União, do Estado nada. Então, eu entendo quando ele fala da questão do esporte, é verdade. O que foi feito da Lei Rei Pelé, que era para mandar recursos para nós? Mexeram, não virou nada, não vem mais nada. Então, se for para a gente fazer tudo isso só com recurso do município, o prefeito vai ter que ser um cabra muito macho, desculpa, o perdão da palavra, porque ele vai ter que aumentar o IPTU, ele vai ter que aumentar o ITBI, ele vai ter que aumentar o ISS, porque se não vier recurso de fora para nós atendermos a todas as necessidades das políticas públicas que Londrina tem, nós não vamos dar conta, vereadora.
E a gente precisa de recurso também para custeio. Porque vir e construir e largar aí para a gente dar manutenção, que depende de pessoal e custeio, a gente não tem perna para isso. Então, desculpe o meu desabafo, mas como todas as secretarias reclamam para a gente darem, ó, é insuficiente, mas é o que dá para fazer no momento. Então, é por isso que quando o orçamento chega na Câmara, de onde tem para tirar? Não tem. O vereador escolhe qual secretaria ele vai retirar para ele passar para outra. Porque não tem, né? Então, vocês me perdoem aí o desabafo, mas eu acho que é uma coisa que tem que ficar registrada, porque nós não vamos ter perna para tudo isso daqui bem pouco tempo, vereadora, né? E nós somos um município que ele depende das políticas públicas. A maior parte da população depende. A senhora sabe disso melhor do que eu. Depende de política de saúde, de assistência, de cultura, de esporte, enfim. Então, se ninguém mais tiver o que falar... Na sequência, a União já reduziu o repasse. E todo esse incremento foi tudo com a fonte livre. Então, nós tivemos uma diminuição do orçamento total, tipo, da assistência da saúde. Então, assim, essa diminuição que a União deixou de repassar, nós incrementamos com recurso livre. Porque a demanda e os impactos da pandemia continuam. Darlene, é isso, perfeito, né? Quando eu falo esmiuçar e olhar em detalhes essa peça, é isso, né? Porque a gente olha aqui, a gente só vê números ali, mas atrás desses números, o que compõe esses números? Por que chegou a esses números? E é isso, né? Queria, né, fazer um pouco da tua fala, da responsabilidade tripartite aí, né? Mas não quis me alongar, mas é fundamental. E aí é fundamental ver a evolução e a involução que teve nos últimos períodos, nos últimos anos. E a gente sabe, nós estamos agora em épocas de conferências e teve nacional que o fundo simplesmente desistiu. E agora nós estamos em conferência. Então é fundamental que essas questões que a Darlene coloca apareçam nas conferências, né, para que mude. Né? No Ministério da Saúde, nós estamos acompanhando muito o Ministério da Saúde, semana passada, inclusive, agora o Ministério da Saúde tem uma organização em Curitiba para ficar mais próximo. A gente falava justamente disso, né, do custeio, e falava da importância, né, de olhar o que os municípios estão precisando. Né, porque, de fato, você tem políticos, como da assistência social, por exemplo, que a gente acompanha mais de perto, praticamente zerou os repasses. Né, tanto federal como estadual, que praticamente não existiu. Há muito tempo não tem, né? Então, essa é uma luta política que a gente tem que fazer, e é todo mundo fazer. Né, todas as pessoas fazer. Agora, os deputados têm que saber disso, né, os ministros têm que saber disso, o presidente Lula tem que saber disso e sabe, né, para que a gente... É isso, esvazia os fundos e vem através das emendas e não é, vereadora, as emendas vêm, ou elas são exclusivamente para investimentos, e as tais transferências especiais, que é no mínimo 70% em investimento e 30% em custeio. Então, é fundamental, e aí fica, eu acho, chamar a atenção também dos deputados aqui da cidade, da região, que votam esses orçamentos, insistem nas emendas daquele jeito, né? E as políticas ficam aqui, muitas vezes, com esse olhar, né, de que estão abandonados. Então, eu penso que exatamente, eu sempre falo que o momento de aprovar o orçamento, para mim, é uma das principais pautas da Câmara de Vereadores, e que a cidade deveria olhar e participar e cobrar de fato das pessoas que os representam. Agora, essa fala que você falou, acho que é importante, inclusive, eu sei que isso presta as prestações de contas, que poucos participam, mas é fundamental demonstrar exatamente aí, ano a ano, política por política, o que vem acontecendo. E como avançar e exatamente onde a gente focar essa cobrança e essa nossa luta política. Parabéns. Ok, obrigada. Gente, podemos encerrar, então? Antes que eu saia presa. Eu agradeço a presença de todos, então. Eu agradeço a presença de todos, então, gente, muito obrigada. Só lembrando novamente, todo esse material já vai agora, o Fábiozinho vai apertar o botãozinho lá, né, Fábio? O Fábiozinho é bom, hein? O Fábio vai já disponibilizar.
tanto ao material da audiência quanto à íntegra do projeto de lei de orçamento no portal da transparência. Gente, obrigada, uma boa tarde para vocês. Tchau.